Olá, esse é o BP Entrevista, eu sou Ricardo Gomes e a gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da Brasil Paralelo Rodrigo Saraiva Marinho, que além de um grande amigo, é o presidente do Instituto Livre Mercado e que faz um trabalho de apoio à Frente Parlamentar do Livre Mercado, uma frente parlamentar criada para avançar a pauta da liberdade econômica no Brasil. E o Rodrigo Saraiva Marinho faz parte dessa história do movimento liberal brasileiro nos últimos anos. Então está aqui para conversar com a gente e falar também sobre um pacote de lei específico tratando de segurança pública que a Frente Parlamentar está patrocinando no Congresso Nacional. Então, antes de mais nada, Rodrigo, um prazer te ter aqui na Brasil Paralelo. Obrigado por estar com a gente. Prazer é meu, Ricardo. É uma honra estar aqui. Alguém que está comigo há tanto tempo nessa briga pela liberdade no Brasil. Já atuamos em diversas frentes, de think tanks, a movimento, a esse suporte, a essa coalizão com conservadores, liberais, que eu acho tão importante para um momento em que a esquerda ainda, infelizmente, domina o país, apesar de eu achar que as nossas ideias, que há 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás, eram tão longínquas, hoje são as ideias dominantes do país, exatamente pelo trabalho que a gente faz há tanto tempo. Então já vamos começar por aí, né? Hoje presidindo um instrumento importante de fazer política pública no Brasil, mas isso começou lá atrás, né? Na velha Kombi, a tal da Kombi, que cabiam todos os liberais, toda a direita do Brasil, cabia numa Kombi, né? Como é que tu começasse, como é que tu surgiu, como é que tu viesse parar aqui, passasse pelo Instituto Mises Brasil? Conta um pouco dessa tua trajetória. Eu comecei no Nordeste, né? Eu sou cearense, sou de Fortaleza. Na verdade, minha família é de Baturité, que é do interior do Ceará. Dragão do Mar. Dragão do Mar, exatamente. Que foi a minha primeira palestra, inclusive, lá no Fórum da Liberdade, contando uma história sobre o Dragão do Mar, sobre a realidade própria, sobre essa cultura libertária, de liberdade que o Nordeste tem e como ela se perdeu, né? No século XX, no século XXI, e como a gente está recuperando essa cultura de muita liberdade. O Nordeste virou à direita aí na última eleição e vai virar muito mais na próxima. A Bahia já está dizendo isso, o Ceará já está dizendo isso. Acho que tá tendo uma... Bahia virou já, né? Uma virada no posicionamento político do Nordeste no Brasil. A gente pode até comentar estado por estado para dar essa referência, mas que para mostrar a força que o Nordeste está virando à direita nisso, porque muita gente diz, o Nordeste é o problema do país. Se você vê a eleição para os prefeitos, foi uma virada gigantesca. Em Fortaleza, que sempre foi, a minha cidade sempre foi um bastião da esquerda no Brasil, foi a primeira prefeita do PT eleita, a Maria Luísa, em 85, foi a primeira prefeita do PT no Brasil a ser eleita. Infelizmente foi na minha cidade. Eu sei que você também sofre. Porto Alegre deve ter sido a primeira prefeitura conquistada. Não, exato, assim. Juntos. 85, basicamente, quando aconteceu isso. Foi a primeira prefeita mulher, no Porto Alegre era um homem. Era basicamente essa a diferença. Mas há 16, 17 anos atrás, eu descobri liberal no Ceará. Eu achava, sinceramente, que eu era o único liberal do Nordeste, só tinha eu. Tá? E depois de ler um livro que era muito trazido, né, pelos grandes players, amigos queridos, Roberto Rachevski, William Ling, Winston Ling, lá de Porto Alegre, influenciou um cearense do outro lado, que era o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que tinha sido lançado pela editora Arqueiro, com apoio do Instituto Milênio, que na época o Paulo Ebel, outro querido amigo nosso, era o presidente do Milênio. E inclusive na minha edição que eu tenho até hoje, tá lá o Hélio Beltrão, que é um irmão, todos os amigos queridíssimos do movimento liberal eram as pessoas que indicavam os livros para ler, e eu me tornei liberal a partir desse livro. A Kombi estava lá. Estava lá, todinha, e eu comecei a entrar nessa Kombi a partir disso. E lá no Ceará eu montei o Instituto Liberal do Nordeste, me juntei a um grupo fantástico de gente muito boa, que era do Dragão do Mar. Assim, encontrei um grupo de elite, assim, de pensamento, alguns hoje com várias projeções nacionais, com o Radon Mello, o Felipe Hermes, que estavam por lá, e a gente desenvolveu um trabalho muito legal, né? Eu fiz vários eventos, Semana da Liberdade, eventos para 500 pessoas, 600 pessoas. Para a juventude, principalmente. Para a juventude, e era muito forte. E isso foi muito importante para esse movimento, até a gente conseguir lá em 2016, anos depois, né, começar a entrar na política, um pouco atrapalhado por alguém do Novo, não vale a pena citar nem o nome desse senhor, mas que a gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito profícuo, muito importante. Que já saiu, né? Que é o João Moeda. Exatamente. Que já saiu. E aí eu fui para o Mises Brasil depois, faço parte do Instituto Mises Brasil até hoje, sou sócio da LVM Editora, que é uma editora, é business mesmo, assim, ou seja, como se ganha dinheiro, como é possível ganhar dinheiro dentro do movimento liberal, que é hoje o que a gente faz também no Instituto Livre Mercado.
que é uma pegada muito forte de entender que precisa ser profissionalizado. Ali é um profissional. Hoje, o meu principal trabalho é ser presidente do Instituto Livre Mercado. O meu trabalho não é ser advogado, como eu fui a vida toda, ou ser professor de direito. Meu trabalho, meu core business hoje, meu core principal da minha vida, minha profissão hoje é ser lobista do livre mercado. Pró-livre mercado. É isso, eu sou... E que a gente estava falando, né, antes de começarmos a entrevista, os Estados Unidos têm essa cadeia. Comecei lá no Instituto Liberal do Nordeste, grupo de estudos, né, Dragão do Mar, depois Mises, que estão no campo de disseminar ideias, né? E tem um tipo de organização que os Estados Unidos têm há muito tempo e conseguiram separar. Olha, tem uma turma que trabalha nas ideias puras, tem uma turma que trabalha desenhando políticas públicas e tem uma turma que trabalha para aplicar essas políticas públicas, né? Então tem ideias puras, a aplicação dessas ideias mais no papel e depois tem que tornar isso realidade na política, né? Tu fizesse essa trajetória. Eu participei de todas, naquela ideia do Hélio Beltrão, né, do time de futebol, eu com certeza participei de todas as posições, do autor de livros, né, do pensador do movimento até o executor da política pública lá na ponta para fazer o gol e empurrar para frente. Então eu estou em todas essas áreas. O que é muito legal, assim, às vezes o pessoal a gente é muito apressado, né, quer muito ver as coisas darem certo com muita rapidez. Mas se você comparar a primeira geração, que você pega lá Visconde de Mauá, Cairu, essa turma do Império, eles conseguiram um sucesso muito interessante, talvez ali no final até do Império, com a abolição dos escravos, eles conseguem uma grande vantagem. E aqui entre liberais e conservadores, né, a Ordem das Camélias conseguem fazer isso com brilhantismo. A segunda geração, que tem um grande político chamado Roberto Campos, ela conseguiu, ela vai ter ali, consegue uma eleição com Collor, depois com toda a ideia da FHC de privatização, ela é empurrada pelo movimento liberal, fundada pelo IEE, fundada pelo Instituto Liberal, Donald Stewart Jr., William Ling, Roberto Acheves, Winston Ling, essa turma, tanto do Og Leme, professor Biratan Ioro, que participa também das outras gerações, né, e traz isso, mas eles também não têm uma grande aceitação na política, eles não conseguem montar o ecossistema que os Estados Unidos conseguiram. A gente vai conseguir fazer isso, Ricardo, agora. Ou seja, nesse período todo, e aqui eu estou colocando um corte de 1889, que acaba o movimento liberal, para 73, quando é fundada a revista Visão, do Maxud, para depois isso morrer em 94 e voltar em 2008 com a criação do Instituto Mises Brasil e do Ordem Livre, porque tinha lá o IEE, mas próprio dos gaúchos, e é um lugar que eu amo ir, mas era muito olhando para a realidade do Rio Grande do Sul e pouco para o resto do Brasil, como eu acho que agora os gaúchos olham muito mais para o Brasil e viram o Brasil olhando para eles no ano passado, que foi um negócio muito bonito acontecendo, mas nessa pegada. E eu acho que a terceira geração, olha o tamanho que ela é. Olha a dimensão que ela é. Olha o ecossistema que a gente criou. Hoje a gente tem desde da Torre de Marfim, né, que é o pensamento puro, e isso tem que acontecer. Acadêmico, da criação da política, da ideia, de empurrar a janela para o anarcocapitalismo, né? Tipo assim, puxar essa janela assim, para o máximo possível do ideal. E a gente tem gente como eu, que até acredito nessa máximo da cadeia, que está lá entendendo que tem que fazer avançar todas as ideias, né? Porque é aquela ilusão, né? Ah, vamos fazer uma capistão. Eu disse, rapaz, não tem esse botão que você aperta e forma... Capistão é ANCAP, né? Anarcocapitalista, ANCAPistão seria o país... O país com as regras privadas. O anarcocapitalismo. Com regras privadas, com legislação privada. Não tem esse botão para apertar e para dizer assim, ó, vai ter isso. Cara, tem um monte de coisa para fazer para avançar nossas ideias. E avançar 1% rumo à liberdade, 0,1%, é gol. Se o Brasil for 2% mais livre por ano, nós vamos... Tá, 20 anos, 40%, né? E 30 anos... Nós estamos bem, né? Vai avançar, né? Antes de entrar, eu quero entender melhor o Instituto Livre Mercado, mas, né, César, me descobri liberal, sou liberal, e historicamente tem filosoficamente tem uma diferença entre liberais e conservadores, historicamente e politicamente um distanciamento, momentos de enfrentamento e momentos de coalizão entre liberais e conservadores. Como é que tu vê isso no Brasil hoje? Liberais e conservadores, boa parte do liberalismo foi absorvido no pensamento conservador. Existe razão para um distanciamento entre liberais e conservadores no contexto político brasileiro hoje? Eu acho, assim, só para finalizar essa parte que eu estava falando da terceira geração,
como a gente é muito apressado, olha o tamanho que a gente é. Nós tivemos, eu não vou nem falar da frente ainda, tá? Nós tivemos um vice-prefeito, você em Porto Alegre, tivemos gente, grandes deputados federais, grandes deputados estaduais, diversos ótimos vereadores. Isso não existiu. Marcel Van Hatten Não, nasceu no Fórum da Liberdade, né? Não, eu posso falar vários aqui. Como você quer entrar no tema depois, aí eu vou voltar para. Vamos listar. E eu voltar para sua pergunta, mas assim, o tamanho da terceira geração do movimento liberal é absurdo. Isso tem 17 anos. Não tem 50 anos, tem 17 anos. Há 17 anos a gente era nada. Quando eu conheci você, a gente estava ali pensando que o Lula era o presidente da República, que tristeza para o país. Depois foi a Dilma, 2 vezes. E a gente pensou, cara, não tem jeito. E a gente hoje consegue dizer que a nossa ideia ela é absolutamente majoritária no Brasil, que aí vai para a sua pergunta. Com Margaret Thatcher, o movimento conservador ele trouxe a liberdade econômica para dentro e isso não é mais senão uma questão para conservadores. Eles acreditam nas ideias de liberdade econômica. Esse é um ponto absolutamente comum entre liberais e conservadores. E no momento, adoraria que um dia a nossa contraposição fosse entre liberais e conservadores, né? Porque, e é uma confusão grande sobre isso, né? Eu e o Bruno Gachaguen, a gente sempre teve uma discussão. O Bruno foi meu vizinho em Brasília em 2019 e 2020, e a gente tinha no sábado tinha um momento de filosofar sobre o mundo. Filmado ou vendido ingresso. Exato. Né? Conversa... Cara, era muito divertido. Você seria uma ótima acréscimo esse papo. Eu ia assistir e pagar ingresso. Não, você somaria muito. Mas que a discussão, a gente conseguiu chegar a uma conclusão, né? Que a diferença entre liberais e conservadores é o norte. O conservador pensa em tradição, pensa em como manter a tradição brasileira, ou inglesa, ou americana, e são conservadores absolutamente diferentes. Os conservadorismos são diferentes. Já o liberalismo ele é algo global, a base é vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que inventa a partir disso sai da base liberal. Você vira alguma outra coisa que não é liberal. Liberalismo é vida, liberdade e propriedade. Ela é uma caixinha que ela envolve isso. Mas eu sou conservador e acredito nisso. Não, beleza, mas o norte do liberal é a liberdade, desde que seja encaixada nesse framework aí de vida, liberdade e propriedade. Qualquer coisa fora disso, eu vou desenhar uma política pública baseada nisso. Vai destruir a liberdade. Eu vou desenhar algo que vai tirar o dinheiro de alguém para isso, vai destruir a liberdade. Aquilo que o Bastiat foi muito feliz, né? Toda vida que você vai falar da fraternidade forçada, você destrói a liberdade. Então, às vezes o pessoal quer criar uma nova ideia e chamar isso de liberalismo. Isso, para mim, está longe de ser liberalismo. Né? Liberalismo ele envolve esse framework, entendeu? A proteção pela vida, que é uma premissa, né? Você não consegue ter nada a partir disso. Por isso que para uma discussão com o aborto é absurdo que alguém se diga liberal e seja pró-aborto. Enfim, é outra pessoa que está ali. A única possibilidade de alguém poder aborto é dizer assim, se tira da pessoa ela consegue sobreviver, ok. Ela não conseguindo, amiga, aí é você e sua responsabilidade. Que aí vai liberdade e propriedade, desde a propriedade do próprio corpo até decorrência de qualquer coisa relacionada a isso, né? Na visão lockeana para essa discussão. E eu acho que os conservadores conseguiram agregar essa visão. Diferente só é do norte, né? Os liberais vão pensar muito em liberdade como foco e os conservadores vão pensar muito em tradição como foco. Politicamente hoje andam juntos no Brasil. Politicamente são aliados, absolutamente aliados. Às vezes o que alguns políticos se perdem é no positivismo brasileiro sem eles saberem. É na soberania nacional, é na proteção nacional, na segurança nacional. Herança do militarismo dos anos 60. 70. E eles não sabem disso, que na verdade eles não estão defendendo o conservadorismo, estão defendendo o positivismo, entendeu? Estão defendendo uma ideia de vamos proteger a nossa indústria nacional para isso, o que dá errado em qualquer lugar do planeta, que eu acho que alguns políticos, mesmo que se dizem liberais e se dizem conservadores, porque eu acho assim, tem muita gente que quer ser, que eu acho que é o nosso papel ensinar como ser mesmo. É nosso papel conseguir explicar. Isso aqui é liberalismo, isso aqui é conservadorismo. E mesmo dentro do liberalismo você tem escolas de pensamento divergentes e diferentes, né? Dentro desse framework de vida, liberdade e propriedade. Eu vou ter escola austríaca, eu vou ter escola de Chicago, eu vou ter nova economia institucional, eu vou ter o objetivismo. Todos são liberais. E eu vou ter o conservadorismo e vou dizer, cara, qual é o conservadorismo que você está defendendo? É o lá o americano, lá do Russell Kirk e tal. Essa visão é o conservadorismo que eu tenho de Cairu, que eu tenho baseado na tradição dos grandes, do Dom Pedro II, do Dom Pedro I. Qual é esse conservadorismo que
que esse ponto. Porque tem um ponto importante, Ricardo, que diz assim, o contraponto liberal, quando a gente fala, a gente pensa só em liberdade econômica, mas ela é uma ideia absolutamente política, né? O liberalismo é uma ideia política, ele era um contraponto ao absolutismo. Eu sempre digo isso naquela frase, sou liberal em economia, conservador nos costumes. Eu pergunto, e o que você é em política? Qual é o papel do Estado em relação aos costumes e à economia, né? Ao fim e ao cabo, o liberalismo é uma doutrina política, não é uma doutrina filosófica, não é uma doutrina espiritual, não é uma doutrina econômica. É uma decorrência. É claro, a economia está certa ou está errada. O liberalismo é uma posição política derivada de uma visão econômica. E a decorrência econômica do liberalismo político é que gera a liberdade econômica. Então, hoje os conservadores, quando falam assim, eu sou conservador nos costumes, o cara não está entendendo o jogo. Na verdade, é só o norte. Você se diz conservador porque você está muito focado em tradição. Você se diz liberal porque você está muito focado em liberdade. Eu acho que é isso. Mas o liberalismo ele é um contraponto ao absolutismo. Os nossos imperadores, ambos se autodenominavam liberais. Mas liberais não no sentido como o pessoal quer trazer o liberal de faz tudo que pode ser feito. Que libertinos. Não é isso, velho. Nunca foi isso. É uma posição política. A liberdade é uma posição política. Então, assim, as pessoas têm que entender esse ponto porque a liberalismo ele vai ter consequências políticas, sociais, econômicas, jurídicas. Tipo assim, quando você fala em liberalismo, você tem que falar em império da lei. Não tem jeito. Se você fala em liberalismo, você tem que falar em liberdade econômica. Não tem jeito. São posicionamentos absolutamente albergados pelo conservadorismo hoje. Tem uma expressão do Hayek que é a ordem política de um povo livre. Né? Isso. São os elementos de composição política constitucionais que permitem a liberdade. E o Ortega y Gasset vai ser muito feliz, né? Que ele vai dizer o seguinte, na visão dele. É muito contra-majoritário, é muito contra-intuitivo, porque a ideia da liberdade que está presente, repito, está presente hoje no nosso conservadorismo, está presente hoje no nosso liberalismo, é a proteção do menor. A frase da Ayn Rand, que eu tenho várias discordâncias, apesar de ser ela que me fez brincar, eu tenho várias discordâncias dela. Muita gente tem isso. A Ayn Rand é uma cunha para entrar no pensamento liberal e depois, enfim. É porque o pessoal se perde na religião, né? Se perde vira o status quo de eu preciso ser contra a religião e acabo virando o religioso contra positivo. A briga, acho que é outro elemento, né? A briga de alguns liberais com a tradição religiosa é um ponto de divergência que faz contraposição, né? Que eu também tenho muita preguiça, eu confesso. Eu tenho muita preguiça quem tem muito tempo para brigar entre a gente que tem muita gente para brigar do outro lado. Tipo assim, hoje é uma perda de tempo imenso, libertários, conservadores entrarem em qualquer conflito. Eu tenho zero paciência para isso. Um jacaré na sala, a pessoa discutindo. Eu estou discutindo contigo porque o mundo não está tão azul como eu gostaria. Não, vai te morder aqui agora. Assim, não é o momento para isso. Pode ser até que um dia a gente chegue nesse momento da discussão. Hoje, a situação é de sobrevivência. Claro. A briga entre liberais, falasse na Margaret Thatcher como um ponto de encontro entre liberais e conservadores na Inglaterra. Antes, liberais e conservadores eram os grandes inimigos entre si. Uhum. Com o advento do socialismo, acabou. Liberais e conservadores se unem no enfrentamento, sendo diferentes, se unem no enfrentamento a uma ameaça coletivista, socialista. Mas a graça do conservadorismo, né? Como o liberalismo ele é estanque. Sendo claro, é estanque, é vida, liberdade e propriedade. Ele não tem a pretensão de criar uma cosmovisão sobre a sua vida, sobre a sua vivência. Não é a pretensão do liberal criar uma cosmovisão. O cara super tradicional pode ser um liberal e uma pessoa totalmente, visualmente, né, o cara de terno, gravata, né, jaqueta, ele pode ser um super liberal e uma pessoa toda malucada pode ser um liberal também. Eles vão ser liberais iguais. E essa é a grande graça. A grande vantagem do conservadorismo é que ele evolui como cosmovisão. Então, se você pegar as coisas que o Jorge Luiz Borges dizia, né? O conservador é aquele que joga tudo fora, tudo aquilo que não presta. Esse é o conservador. Então, ele vai absorvendo na sua história, demonstrando que essa tradição se adapta para permitir que a sua história consiga moldar o conservadorismo para o tempo presente. Não é que você vai voltar ao tempo anterior para ver isso, não. Você vai aproveitar tudo aquilo que o tempo anterior lhe deu de positivo para isso. Se perguntar para mim assim, qual é o seu regime político? Eu sou um anarcocapitalista.
Claramente, como o Javier, Anarcocapitalista. eu sou anarcocapitalista, claramente. Mas se você perguntar para mim, Rodrigo, mas se houvesse um regime... O que é ser um anarcocapitalista? É alguém que não acredita no Estado, principalmente, ele não acredita que o Estado seja a solução para os problemas, e alguém que sabe, né? Assim, eu confesso que a frase do Otto von Bismarck, que diz, né, que se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você nem comeria as salsichas e muito menos seguiria as leis. Assim, a frase dele é absolutamente verdadeira. Eu tenho alguns exemplos que eu presenciei para confirmar a estranheza, né? Principalmente porque a gente estuda direito, eu e você que somos do direito, a interpretação teleológica da norma, como os legisladores pensaram aquela norma para colocar, e eu estava na reforma da Previdência e o Tiririca contando piada no meio do café, às 2 da manhã, enquanto estava tendo uma votação super importante acontecendo do lado de fora. Então, assim, o que é que ele estava pensando ali na interpretação teleológica da norma dele? Entendeu? Então, assim, é essa visão. E, ao mesmo tempo, se perguntasse, Rodrigo, tudo bem, não conseguimos chegar a esse seu sonho, né? Porque, enfim, não é uma De coisa... eliminação do Estado. Isso, não é uma coisa que vai acontecer de uma maneira fácil. E eu defendo que eles sejam, como Thomas Jefferson dizia, né? O Estado deveria caber numa porta, a gente fecha a porta e vai embora. Estaria lindo para mim. Mas eu acredito em monarquia, por exemplo, profundamente. Porque eu acredito em símbolos, em simbolismos, eu acredito que é uma discordância que eu tenho do Mises, né? O liberalismo não precisa de símbolos, não precisa de slogans. De bandeiras. Bandeiras, ele é tão auto-evidente que ele se coloca. Eu discordo 100%. Eu concordo muito com o Mises, mas eu discordo 100% dessa frase dele, porque o simbolismo que a representação política de alguém dá, ele consegue te manter uma coerência, uma tradição, uma visualização de como é isso. Então, eu sou um monarquista. Após, na ordem de preferência, eu sou um monarquista, parlamentarista. Se tivermos Estado, que seja uma monarquia parlamentar. Que seja uma monarquia parlamentar. Tanto é que os regimes parlamentares, eles tentam emular a ideia monarquista, dando um prazo maior de mandato para o presidente, exatamente para ter uma linha de tradição maior. Mas, assim, eu acho que essa é uma visão, Ricardo, de evolução que a gente tem hoje, que é uma perda de tempo. Hoje, liberais e conservadores estão absolutamente alinhados. Muitas vezes, dentro do parlamento, que o pessoal que quer ser liberal conservador não sabe que a gente está tendo uma discussão sobre o PERSE agora, por exemplo. Né? Porque o PERSE... Que é o programa de incentivo para o setor de eventos pós-pandemia. Aí determinadas empresas usaram. Estava na regra do jogo, eles usaram. Mas não deveria ter usado. Mas sim, estava na regra do jogo. Liberais defendem o quê? Conservadores defendem o quê? A regra do jogo que foi colocada, foi usada e está certo. Mas não deveria. Pô, era a regra. É igual para todos. Era a regra. Pois a lei é igual para todos. Mas alguém não deveria ser beneficiado com isso. Cara, sinto muito. E tu falando bastante de liberalismo e conservadorismo. E a liberdade econômica está numa interseção entre esses duas formas de ver o mundo, vamos dizer assim, né? E nesse campo o Brasil viveu uma revolução. Se em outras áreas a janela que houve dentro dos 5 mandatos do governo do PT, né, das últimas 6 eleições, o PT levou 5 no Brasil, com um pensamento de esquerda dominante. Houve uma janela, que foi o governo de Jair Bolsonaro, em que uma pauta teve um salto quântico, que foi a pauta da liberdade econômica. Não estão resolvidos os problemas de liberdade econômica no Brasil, longe disso, mas teve uma lei marcante que foi a lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Linda. Linda. A partir dela nasce a Frente Parlamentar do Livre Mercado. Perfeito. E o Instituto Livre Mercado. Então, me conta um pouco da lei e da criação desses 2 instrumentos, né? Um parlamentar e um de apoio ao funcionamento e à aplicação dos princípios dessa lei. Faltou um detalhe na minha caminhada, né? Eu também participei da política diretamente, que eu fui fundador da liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Verdade. Então, eu era o diretor legislativo da bancada, eu tinha um papel de ficar responsável pelo posicionamento. Isso foi em 2018. 19. 19, né? Eleição de 18, início do mandato 2019, em que o Novo tinha 8 deputados federais. E o primeiro líder é seu conterrâneo, nosso queridíssimo amigo Marcel Van Hatten, que eu lhe liguei. Eu sei que você está fazendo o papel que eu fiz em Porto Alegre. Vou? Aí você disse, vá.
vai ser uma oportunidade importante para o país. Só para vocês entenderem, pessoal, que a gente está aqui há muito tempo nesse negócio. Tá? E aí, em 2019, eu assumi como esse papel de ser o diretor legislativo da bancada para fazer avançar as ideias de liberdade lá. E um outro querido amigo vários dos nossos foram para o executivo. Né? Você pega o Gianluca, que era o nosso diretor de operações do Brasil, Lorenzon, que também gaúcho, que também criou a lei foi um dos autores da Lei de Liberdade Econômica, o próprio Ebel, o Wagner Lenhart, Paulo Ebel, o Gustavo N, Wagner Lenhart, todos foram... Antônia Talarida, Juliana, entendeu? Juliana Natrielli, que foram para o Ministério da Economia sob Paulo Guedes. E é legal, porque todos esses que eu estou citando, de alguma maneira, vieram desse ecossistema do movimento liberal. Exatamente. Ou foram do IEE, ou foram do IFL, ou foram do Mises, ou foram do Clube Farroupilha. Então, a Juliana foi presidente do IFL São Paulo. Isso. Então, assim, a turma muito importante que não chegaram lá à toa. Até porque o governo Bolsonaro olhou e disse, cara, não tem um braço para tocar a parte econômica, não tem um conhecimento técnico para isso. Não, tinha vários conhecimentos, em vários ministérios diversos, mas na economia era a gente que ia estar posicionado para isso. E eu acho que ali houve uma maturidade até do movimento liberal, de assim, tem que ir mesmo, é a chance. Hoje está muito mais claro isso, né? Na época a gente ainda tinha dúvidas. Houve muita crítica dentro do movimento liberal para as pessoas que toparam ir fazer governo. Isso. Se juntar com o Bolsonaro, era bem isso na época. E o que hoje se propõe como um dos maiores acertos do movimento liberal, ter feito isso. Tinha que ter feito e tem que ter feito. Eu acho que hoje está muito prego batido, ponta virada. Assim. Pacificado. Assim, a direita, que foi uma coisa legal também. Se você voltar a 2019, a gente não se chamava de direita. A gente se chamava de liberal, de conservador, mas não aceitava o rótulo de direita. Hoje, muito tranquilamente, só pessoas que não entendem direito o que é liberal ou conservador, não se colocam como direita, assim, para isso. Hoje é um ponto pacífico dentro do movimento, que nós estamos à direita, que vamos seguir juntos para isso e para fazer isso. Engraçado como isso pacificou, né? E por que não se chamava, tu acha? Porque tinha muito alinhamento com a ditadura, tinha muito medo de ter uma razão. A direita ainda é... A palavra direita era muito alinhada à ditadura. A ditadura, e havia muito receio da gente dizer assim, pô, a gente não é... Porque a direita, ela não é uma coisa uniforme, né? Tipo assim, claro. A direita não é uma coisa uniforme, claramente. Tem liberal, tem conservador. Dentro do liberalismo, você vai ter anarcocapitalista, minarquista, liberal clássico dentro dessa visão. Dentro dos conservadores, ainda vai ter o cara que ainda não entende direito que o conservador não é se meter nos costumes dos outros. Né? Que essa é uma dificuldade grande que alguns conservadores têm de acharem que tem que estar regulando o costume alheio. Que não passa de um autoritário. Então, assim, esse cara não é conservador, esse cara é autoritário. Fiscal do que o cara faz na própria vida. Isso não é papel do conservador. O conservador entende uma coisa fundamental chamada livre-arbítrio. Ele entende que você pode ser responsável pelos seus próprios vícios. Ele entende que mais importante que você quer regular a vida do outro é você ser exemplo para o outro. O conservador entende isso. Isso se transforma hoje em assuntos bem concretos. Nós vamos chegar lá porque eu vou... Depois tem uma lista de temas aqui que o Instituto Livre Mercado já tratou, e que envolvem isso, né? Porque essa regulação de costumes é muito perigosa. Eu vejo algumas pessoas que se dizem conservadoras, porque estão... Eu sou um católico, né? Para mim, O exemplo que me veio à cabeça são os cigarros eletrônicos e a regulamentação de cigarros eletrônicos, que hoje são largamente contrabandeados. 100%. Largamente não. 100%. Né? 100%. Não é lá. Todos que há no Brasil são contrabandeados. É que nem computador um dia foi no Brasil. Como foi o computador. E aí é uma discussão, olha, mas é errado, não deviam, é um vício, não devia ser... Tem um livro do Lysander Spooner, né, que é Vícios Não São Crimes. Esse livro é genial, esse livro. Que ele vai dizer basicamente o seguinte, cara, não cabe a você tutelar o costume. Mas as pessoas vão morrer, mas iremos todos. É um vício, sim, é um vício. Eu tenho o direito de fazer um julgamento moral, mas não a condenação criminal por alguém ter uma conduta imoral. Não, porque era legal, né? Esse argumento do cigarro eletrônico, dos cigarros, quando ele foi proibido em aviões, em restaurantes, porque era liberado, né? A nossa geração viu os nossos pais fumando dentro de casa, fumando em restaurantes, fumando dentro de aviões. E, pô, tinha um argumento muito razoável que era o fumante passivo.
Pô, pô, não sou fumante, você está fumando esse negócio do meu lado e eu estou recebendo a tua fumaça. Pô, razoável, tinha uma razoabilidade na história. Não tem fumante passivo para cigarro eletrônico. O argumento que os caras, mas isso vai impactar o sistema de saúde. Aí eu pergunto, mas era para impactar o sistema de saúde? Era para ser tipo assim, quer criar uma regulação? Ou seja, se a pessoa entrar no sistema de saúde baseado em cigarro, ele vai pagar do próprio bolso isso. Mas resolveu? Que existe em diversos países, que é a exclusão do seguro, né? É claro. O acesso à saúde. Aqui existe também, né? Só no privado existe, né? No privado existe, né? Claro. Mas a gente entrou já num tema, mas voltando, a lei da liberdade econômica foi um marco ali. Pô, muito legal, porque eu tava lá, só para vocês entenderem a dimensão que o movimento liberal fez. A lei de liberdade econômica ela é usada hoje para praticamente em todos os setores. Ela é um escudo de proteção muito grande, porque ela gerou algumas obrigações para o Estado que não existiram, como, por exemplo, a análise de impacto regulatório. Ela gerou a possibilidade, em algumas situações, o Estado ser obrigado a liberar uma licença para quem é de baixo risco. Ou seja, não precisa de alvará para baixo risco. Foi um trabalho que vocês fizeram, inclusive na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de aumentar ao máximo para as empresas de baixo risco não precisarem de alvará, porque é um absurdo, né? Eu vou pedir autorização para o Estado para fazer algo que eu não precisaria. Tira a pessoa da fila do cartório, da fila do guichê da prefeitura e deixa a pessoa ir trabalhar. Vai trabalhar, cara. Sem aquela história. O que não é proibido é permitido. Eu, por mim, não teria era nenhum, tá? Eu tenho uma visão clara sobre isso. Agora sim, deu um problema, é para tu responder com toda a força do erro cometido em cima disso, que é o que eu acredito fortemente nessa visão. Mas a lei de liberdade econômica já foi um grande avanço para a nossa cartorial brasileira. É que negócios, né, atividades de baixo risco, né, tem uma classificação do que seja isso, né, risco de incêndio, risco à saúde, que essas empresas de baixo risco não precisam de nenhuma autorização para funcionar. Alvará. Não precisa alvará, não precisa licença, não precisa... porque são de baixo risco, né? Nós estamos falando de uma lojinha de roupa de 60 metros quadrados. Barbeiro, cabeleireiro. Entendeu? Né? Assim, Então, o vendedor de brau. Que são a imensa maioria dos negócios no Escritório de Brasil. advocacia, escritório de contabilidade, consultoria, serviços em geral. Que não precisam... Não vai ter isso. Mas a lei foi um avanço gigante, foi criada pelo Gianluca, que era do Miss Brasil, que foi do Clube Farroupilha. Ela foi desenvolvida, trabalhada dentro do Congresso muito com o Paulo, com a gente no Novo, entendeu? Ela se torna a Lei de Liberdade Econômica depois, essa é a medida provisória 881 de 2019, entendeu? Foi assim, era muito bonito, tinham 10 pontos, ela era a primeira legislação para mim era perfeita, a MP. A lei ela saiu menos legal do que a como é próprio do Normal, Congresso. Mas ela ainda é um espetáculo, né? Ainda é um espetáculo. E a gente criou a frente parlamentar exatamente para, nesse momento, o primeiro presidente foi o Kim Kataguiri, que era na época do DEM, hoje é do União Brasil, e que fez um trabalho sensacional de fazer avançar esse projeto para isso. Então foi muito, muito importante essa... Depois do Kim foi... Daniel Coelho, que foi o cara... Eu fui o advogado da DPF 449, que autorizou o Uber no Brasil, que também vai dizer que tem mais uma coisa que eu estou falando só da minha parte ativista, né? Da minha parte profissional, eu sou advogado, trabalhei muito no Supremo, e uma das ações que eu ajuizei foi a DPF pelo PSL, à época, que era aquela contra uma lei de Fortaleza que proibia os aplicativos no Brasil. Na época só tinha, obviamente, o Uber. E aí a gente conseguiu liberalizar isso em 2018. A decisão foi aprovada em 2018 e em 2020 o Daniel, que foi o segundo presidente da Frente Parlamentar, ele aprova uma legislação muito interessante no Congresso Nacional, ele foi relator desse projeto, ele era o segundo presidente da Frente, ele aprova, que hoje ele é secretário em Pernambuco, ele aprova esse projeto, ele era do Cidadania. O terceiro presidente foi o nosso querido amigo Marcel Van Hatten, foi o terceiro presidente da Frente Parlamentar, que foi presidente em 2019, depois 20, 21. Em 22 foi o Marcel. Foi o Marcel, porque aqui a frente surge primeiro, inclusive, que o Instituto. E em 2023 assume o seu colega de mesa, do Cartas na Mesa, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é o atual presidente, está encerrando a gestão dele agora como presidente agora dia 8 de abril.
e ele passa a ser vice-presidente da frente para isso. Só que é interessante que assim, a gente tem um benchmark muito claro. Eu acredito muito em gestão, assim, qual é quem é que a gente olha para seguir os passos? É a frente do agro. Não tem jeito. Qualquer frente olha para a frente do agro. Só que a gente copia, mas faz diferente. Basicamente é a nossa ideia. Aí em 2020 a gente monta o Instituto Livre Mercado, que é um instituto que dá suporte à frente, né? Porque ela é uma forma, isso só existe no Brasil, tá? Não existe em nenhum lugar do mundo essa ideia de frentes parlamentares. A coisa mais próxima aí são os caucus americanos, que eles vão ter, que é o mais famoso é o Tea Party, que eles vão ter essa ligação com a iniciativa privada e tal, mas porque lá é mais claro, né? Lá você tem SPEC, você tem fonte de financiamento, você tem a iniciativa privada fazendo isso. No Brasil, a interlocução direta da iniciativa privada com o parlamento é por meio das frentes parlamentares, né? Porque assim, a frente tem parlamentares e o Instituto fala com a iniciativa privada, o que é uma coisa super interessante para isso. E aí a frente, eu assumo em 23, eu assumo em 2023 com a missão de tornar o Instituto com o potencial que ele é, né? O Instituto tem associados, que são empresas, associações, federações, sindicatos, patronais, normalmente os patronais, que estão lá, que têm o papel de fazer avançar as ideias de liberdade no Brasil, com a pauta muito clara, né? Se eu fosse dividir a lógica em ciência política, eu vou ter o lobby e eu vou ter o advocacy. O lobby é o lobby da empresa, né? O lobby do sindicato, assim, não importa a pauta. Se for uma pauta boa, uma pauta ruim, o cara vai fazer o trabalho para avançar aquilo ali. Ou seja, para fechar o mercado. Né? Eu posso dar um exemplo, assim, uma maior contraposição. A gente foi um stakeholder muito importante na briga das blusinhas lá para evitar aquilo ali. Você sabe quem era o meu inimigo? Não era a esquerda. Claro. Era o varejo nacional. O varejo nacional. Olha o absurdo, porque eles estão dizendo que $50 é o que vai quebrar as empresas nacionais para isso. Não é a burocracia, não é a estrutura, não é a forma que o Estado... Falta de competitividade do Brasil. Não é isso. Mas os stakeholders contrários foi o varejo nacional. O que é uma pena, porque assim, tem muita coisa para melhorar o Brasil. E a gente, em 2023, estabeleceu que a gente tinha um marco, que era avançar 10 pontos no ranking de liberdade econômica, porque aí eu tive que ser o lobby, né? O lobby é isso aqui. E a gente faz o advocacy, que é o lobby da pauta. Então, assim, todos os nossos associados que estão lá porque eles acreditam na pauta. Eles até serão beneficiados. Mas o Ricardo e o Rodrigo também serão beneficiados pela pauta deles. Era avançar 10 pontos no ranking de liberdade econômica, que tiraria o Brasil da posição que ele está, 124. que é 124, colocaria perto da Bélgica, perto do... Não. Não, meu amigo, nós estamos muito longe. Só para vocês entenderem a situação que o Brasil está hoje, se eu colocar as Américas, para facilitar aqui a visualização, nós somos o 26º em 32 países. Nas Américas. Assim. Deve ganhar de Cuba, Venezuela... Vai. Cuba e Venezuela, com certeza. Okay. A Argentina já deve ter... A Argentina ainda está atrás da gente. Ainda está atrás de nós. Porque não atualizou o ranking ainda. Tem mais 6 atrás de nós? Mais 3. Aí vai ter Haiti. Haiti, claro. Haiti, República Dominicana. Nicarágua. Não, Nicarágua está na frente. Está na frente. A ditadura nicaragüense está na frente. Brasil em liberdade econômica. Só para vocês entenderem o trabalho que a gente tem que fazer. Se a gente avançar 10 pontos, significa que a gente vai para 114, que a gente sai de... que ele tem fechados, né? Que é Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, e quase fechados. Não, 10 posições, não 10 pontos no... 10 posições. 10 posições. 10 posições no ranking de liberdade econômica. Continuaríamos... Em 114. Mas a gente sai do muito fechados para quase fechados. Tipo assim, quase fechados para só fechados. Entendeu? Assim... Um ponto antes disso aqui. A gente sai do... É bem assim, o vermelho... Sai do vermelho para o laranja. Para o laranja. Basicamente essa... liberdade econômica. É que essa... A gente fala do ranking, né, de liberdade econômica, mas ele é importante porque ele tem correlações importantes, né? Primeiro, a renda das famílias tem demonstrações aí abundantes de que quanto mais liberdade econômica, maior é o PIB per capita, maior a renda das famílias. Quanto mais liberdade econômica, maior é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico. Quanto mais liberdade econômica, humano, quanto mais liberdade econômica, maior é a expectativa de vida. Ou seja, tem um sem número de indicadores de qualidade de vida que são correlacionados
com a liberdade econômica que provê, ao fim e ao cabo, os meios para que essa liberdade, para que Mais essa água qualidade de vida potável, exista. menor mortalidade infantil, maior Tratamento expectativa de sanitário, vida, tudo, todos saúde, os doença. exemplos. A gente tem uma palestra que você fez também, que é capitalismo em favor dos pobres, ou seja, o livre mercado, ele melhora a vida dos mais pobres. É isso. Na verdade, o mais pobre, o Friedman tem essa frase, né? O mais pobre americano é mais rico do que quase todo o resto do planeta. É isso. Não que a gente não tenha, ele fala isso, não que a gente não tenha que melhorar a qualidade dos nossos mais pobres. Não é perfeito. Mas o nosso país avançou muito mais do que qualquer outro país. Essa é a frase do Friedman. E Rodrigo, o que conseguiram até agora de concreto no Congresso Nacional? Eu sei que vocês medem, né? Desde o convencimento de um relator de um determinado projeto de lei até uma emenda, um projeto de lei proposto pelo Instituto. Fala um pouco assim, dos temas e do que vocês já conseguiram influir no Congresso Nacional. Porque eu acho que uma das angústias do brasileiro é, primeiro, uma sensação de desesperança, de que não adianta fazer nada porque o Brasil vai ser isso aí. E vocês têm um track record de sucesso e conseguir avançar a pauta da liberdade econômica. Acho importante mostrar onde. Eu acho legal isso, né? O desespero, eu entendo, assim, para quem está muito longe de Brasília, parece é outro planeta, sendo, e parece mesmo, é uma realidade diversa, né? A dor da segurança pública não é a dor do brasiliense, não é a dor de quem é morador. Eu sou morador do Distrito Federal hoje, né? Eu moro lá desde que eu assumi a função, não tinha como ser diferente. Eu voltei a morar em Brasília. Eu morei lá em 2019, 2020, exatamente para trabalhar no dia a dia, porque tem muita coisa para resolver aqui nas pontas, né? Negociação, possibilidade, diálogo, relacionamento, tudo isso importa muito. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho que impactou o Brasil inteiro. Todo mundo ficou revoltado em ter que pagar a taxa da brusinha. Todo mundo ficou revoltado nesse ter que ir por. O Brasil é um país que cobra muito imposto de importação já. Entendeu? Nós somos um país muito fechado. Proporcionalmente, nós somos o país que menos importa do mundo. Então, quando alguém vem dizendo que o problema do Brasil é aumentar o imposto de importação para alguém, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, quando você teve a taxação da brusinha, por exemplo, eu estou usando o termo que todo mundo usou, o objetivo da turma do varejo era colocar 60%, que é o que é hoje em acima de $60, tá? Acima de $50 é 60% de imposto de importação, mais ICMS. Isso dá mais ou menos 140%, porque é um sobre o outro, porque primeiro incide o imposto de importação em cima do valor do produto e depois incide o ICMS, que aumentou agora, inclusive. Calculado em cima do imposto de importação. Então você imagina a carga tributária em cima de um produto importado é de 120%. Então quando o pessoal está gritando agora que o Trump está aumentando o imposto de importação, não é que ele está aumentando, não. Ele está longe de ser, de haver reciprocidade. Comparável conosco. De haver reciprocidade, mas muito longe. Entendeu? Muito longe. O objetivo desse pessoal era taxar até $50 em 60%. Nós conseguimos, com um trabalho de formiguinha, bem executado, conseguimos 20%. Ah, Rodrigo, a gente queria zero. Claro que a gente queria zero. Mas 60 não seria muito pior do que 20? Se a gente não tivesse lá, seria 60. Eu tenho certeza disso se a gente não tivesse 60. A Comissão de Defesa do Consumidor... Nessa época me perguntava, é a favor da isenção do imposto para as compras até $50 dos sites internacionais, Shein, Shopee, isso assim, sou... Ah, mas é a indústria nacional. Não, também eu sou a favor da isenção de importação, de isenção de imposto para compras até $50 do varejo nacional. Para todos. Derruba o imposto daqui para dar competitividade com o que vem de fora. Mas é engraçado isso, né? Sobre cadeia internacional, que é um ponto a estudar, né? Nós somos um país que produz um dos melhores aviões do planeta. Nossa aviação aérea, nós disputamos com o planeta Terra. Nosso agro disputa com o planeta Terra. Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. Não, o resto do planeta Terra é que tenta disputar com o nosso agro. Né? Não é isso? É isso. Ou seja, nós somos tão bons no que fazemos que assim... Porque se a gente aumentar ali 10% e poder cumprir, e mesmo ainda conseguimos fazer isso, preservando mais e com mais produtividade que todo o planeta junto. Então assim, a gente consegue fazer isso não é porque a gente está fazendo proteção da indústria nacional. A gente consegue fazer isso porque a gente consegue ter um nível de competitividade global. É engraçado, né? A gente não tem fábrica de carro. Qual é a fábrica de carro brasileira? A última foi a Troller, que foi vendida para a Ford, que inclusive fechou depois porque tinha um benefício fiscal para isso. É uma indústria, né? O Marcos Lisboa tem até que ele vai para uma palestra, você não sei porque que eu fui convidado para estar nessa palestra, porque parece que vocês não aprendem com o próprio erro de vocês.
né? Porque eu sou um crítico, né? Porque a indústria incipiente, a indústria nacional, aqui estamos aqui na Paulista, né? É uma indústria incipiente de 80 anos, que precisa de subsídio ainda. Pô, sério? Precisamos disputar com o mercado. Quanto mais aberto for o mercado, mais possibilidade. A Anfavea, que é uma possibilidade, né? Foi da Anfavea, que é um lobby super importante também dentro do Congresso. Inclusive, quando a gente começou essa briga da blusinha, chegaram para nós do Livre Mercado e disseram: vocês já perderam. Porque foi feito dentro de um projeto ligado ao Mover, que era um projeto relacionado à evolução energética, né? Para carros e possibilidade disso. E olharam para a gente agora: você não tem chance. Juntou o lobby de carro, que é a Anfavea, juntou o lobby do varejo nacional e vocês vão perder. Aí eu disse: tá bom, você está dizendo. Conseguimos tirar de pauta durante 5 semanas o projeto, né? Eles não conseguiram pautar e só deu certo porque negociaram com o Bolsonaro e ele admitiu ali ter algum nível de chão, porque durante o governo dele ele foi contra todo o tempo, tá? Para isso. E aí foi muito legal, porque no Senado, na Câmara, parecia que a direita tinha feito um acordo disso. Só que a direita não tinha feito acordo disso. Algumas pessoas que acham que isso é bom para o mercado é que fizeram essa visão. Quando chegou no Senado, o governo teve que apresentar uma emenda e apresentar um destaque para manter no texto isso, e ficou lá a prova de que era o PT que estava trabalhando para aumentar a taxação taxar as blusinhas. Então, assim, esse foi um gol. Dentro desse projeto, o PT cometeu um erro, porque ele não queria tributar remédios. Eu acho que não, pô, é demais, né? Tributar remédio importado, porque normalmente você importa remédio para doenças raras, que são remédios que muitas vezes não têm autorização nacional, mas tem uma possibilidade naqueles pessoas que estão doente terminal e tal, que era até uma projeção que tinha na lei de liberdade econômica, você ter a possibilidade disso. Só que aí ficou todo mundo na mesma base, inclusive imposto. Aí nós começamos um trabalho muito grande quando ia entrar em vigor esse projeto, né, para isso, porque ia taxar remédio também, e nós conseguimos manter a isenção dos remédios. Foi um trabalho nosso. Isenção dos remédios Isenção dos remédios importados foi um trabalho nosso. Senão remédios estariam, e vários deles são suportados inclusive pelo SUS. Né? Sim, sim. Ou você vai, porque alguns não estão autorizados ainda pela Anvisa ou pela ANS, então você tem que comprar em outro país para trazer para cá. Não tem uma empresa nacional ou então nacionalizada. Vocês evitaram taxação, imposto de remédio importado. Sim. Bota bilhão aí, bota alguns bilhões. Bota o Ciro aqui, dá bilhão, dá alguns bilhões de reais, tanto da blusinha como do remédio. Como é que está sendo a relação nesse momento que o governo federal vem com um viés de aumentar a arrecadação? Se mantém, né? Se mantém, né? Rendeu ao ministro da Economia o apelido de Taxade, né? Não à toa. Não à toa, pela profusão de iniciativas de aumento de arrecadação. Lula da Silva, há poucos dias, deu uma entrevista, ou falou, acho que numa entrevista, não me lembro para quem, que primeiro tinha que ver se precisava mesmo cortar gasto do governo ou se tinha mesmo era que aumentar a arrecadação. Ou seja, tem um viés de aumento de arrecadação. Vocês têm conseguido fazer frente a isso e municiar os parlamentares para fazer esse enfrentamento? O governo, é interessante isso, né? O pessoal acha que o governo é muito forte, né? A cada 100 medidas provisórias, o governo só aprova 16. É o menor índice da história do Parlamento Nacional de medida provisória. Medida provisória é um negócio da Itália, né? Que foi criada por um regime parlamentarista, porque a gente tem uma Constituição absolutamente parlamentarista que um maluco botou na cabeça que tinha que ser presidencialista. Transformaram na última hora. Uma canetada. O caminho todo era... Assim, nós estamos caminhando para ir para a Argentina, para virar a Inglaterra, vai. E aí decidimos na virada que nós vamos virar a Argentina no dia. Mas ninguém combinou com os russos essa mudança, entendeu? E aí a medida provisória é um instrumento que é próprio do parlamentarismo italiano, que cai o gabinete quando cai a medida provisória, né? Essa é uma característica, né? Porque pede o apoio, o suporte do parlamento. Isso acontece na Itália, né? Cai a medida provisória, cai o gabinete parlamentar para isso. Mas, enfim, no Brasil ficou essa excrescência, tanto é que finalmente a gente evoluiu a tal ponto que a medida provisória, até um dia atrás, ela travava a pauta do Congresso Nacional. Hoje ela não trava mais a pauta. Prazo para votação e parava qualquer votação no Congresso até analisar a medida provisória. Nós temos medidas provisórias, Ricardo, que até hoje, elas valem como se fossem lei desse período que elas travavam a pauta.
Hoje, se ela em 120 dias não for votado, ela perde a sua eficácia. E aí, o governo só aprovou 16% das medidas provisórias. O último governo que tinha aprovado menos foi o Bolsonaro, que aprovou 44%, para entender como o Lula não tem força. O Lula só tem 80 parlamentares. A esquerda hoje, esquerda raiz, hoje, nos 513, ela tem 80 deputados. Um pouco mais que 15% do Congresso. É ridícula a força. A direita tem... A direita raiz também, ela tem 120 deputados, que é o nosso número. O número dos parlamentares. Nós temos inscritos na frente parlamentar 187. Mas que votam com a gente, alinhados, colocados, 120. Por exemplo, a reforma tributária a gente posicionou contra. Porque para o setor de serviço vai ser uma desgraça. O pessoal está começando a descobrir agora, né? Sim, o setor de serviços é dizimado em tributos. Não, dizimado, porque todo mundo é simples. O simples você não compensa, aí você vai precisar colocar, não tem compensação tributária, você vai precisar sair do simples, como é que você vai fazer isso? Cara, vai ser um caos. Vai aumentar de 5% para 30%, que é o número que estão dizendo que vai ser o IBS. De 5% para 30%. 30%. 30%, que é o número que eu acho que vai ser a alíquota no fim das contas. Se não for isso, vai ser 27, 28, 29. Sai de 5%. Sai de 5%. Nossa, vai ser uma pancada. Então a gente tem conseguido, na reforma tributária, por exemplo, a gente posicionou contra. Foi a única frente produtiva a posicionar contra. Todas as outras achavam que aquilo ali valia a pena. Nós montamos uma coalizão das frentes produtivas, né? Todas as frentes relacionadas à parte produtiva do país, para fazer a reforma tributária vir antes. Temos vários projetos de lei, um grupo de trabalho, vários estudos para fazer isso. O governo foi forçado a mandar o projeto dele para casa. Nós fizemos um trabalho super legal no Nano Empreendedor. Porque o Nano Empreendedor ela foi criado no apagar das luzes da PLP 68, que era a reforma tributária do IBS, do CBS, que era para pegar principalmente motorista de aplicativo. Era esse o objetivo dela. Só que descobriu-se, por óbvio, que motorista de aplicativo ele fatura mais, mas grande parte do custo é carro. Claro. Tá? E a gente conseguiu a emenda no PLP 68 no Senado, que era para igualar, que era para cobrar só em cima da receita líquida. Ou seja, se o cara fatura 10 mil... Desconta todos os gastos que tem com o carro e paga o imposto só sobre o que é renda dele. Pegando o argumento que o governo usou no PLP 12, que ele dizia que, em média, mais ou menos 75% do custo do carro, então ele só pagaria em cima de 25%. Foi o estudo do próprio governo. Só pagaria em cima de 25%. Então a gente usou esse argumento do governo, trouxe para o PLP 68 e a gente conseguiu reunir as grandes players do mercado, 99, InDrive, Uber, Urbano Norte, que são os maiores players do mercado. Reunimos os motoristas num evento para demonstrar como estava todo mundo unido nessa pauta e conseguimos aprovar isso no Senado. Conseguimos também no PLP 108, por exemplo, que as empresas do mesmo grupo pudessem compensar. Eu tenho uma holding, tem várias empresas do mesmo grupo. Eu tenho vitórias tributárias, vitórias de toda... E agora tem uma pauta que vocês estão propondo, que é talvez um dos assuntos mais importantes do Brasil, que é a segurança pública. Por que tratar de segurança pública numa frente de desenvolvimento econômico, numa frente de liberdade econômica? E o que é esse pacote de segurança pública que vocês estão apresentando? Fortaleza e Porto Alegre, nossas cidades, tiveram uma retração muito grande de pessoas nas ruas, principalmente porque as pessoas têm medo de ser assaltadas. Têm medo de ter arma na cabeça. Eu estou falando de duas cidades que são basicamente polos opostos do país. Certo? Você está no extremo sul do país, eu estou aqui no extremo nordeste do país, ponto mais próximo da Europa do país e o ponto mais próximo da nossa bacia cisplatina, do nosso Uruguai, que o país vai ter. Ou seja, nós estamos em pontos opostos e esses problemas são exatamente iguais para o porto-alegrense e para o fortalezense. São os mesmos, tá? Em relação a isso. As pessoas têm medo de sair na rua. Se eu pergunto, eu estou no Moinho dos Ventos, que é um dos lugares mais, em tese, seguro de Porto Alegre. Qualquer gaúcho olhava para mim e dizia: cuidado do celular, cuidado do celular. Qualquer pessoa lá da beira-mar vai dizer. Para o fortalezense vai dizer, o cara vai chegar um gaúcho lá em Fortaleza, você vai dizer andando com seu celular no meio da beira-mar, o cearense vai dizer, cuidado com o celular. Vale para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, vale para a Avenida Paulista, vale para o Brasil inteiro. Cuidado com o celular. Não vale para o Distrito Federal, tá? Só para deixar claro. Não vale para Goiás, não vale hoje para Minas Gerais, não vale para o Paraná, não vale para Santa Catarina. Engraçado, né? Por quê, né? Por que será?
Só lembre quem são os governadores dos estados que eu estou falando. Tem diferença no tratamento, né? Tem diferença do tratamento do bandido e do que não é bandido. Certo? Hoje em Goiás, por exemplo, o líder de facção não tem direito à visita íntima. Decisão do Caiado. Tem lei para isso? Não. Ele está lá brigando, todo mundo assim. Quem faz assim, comandante-chefe da segurança pública do meu estado sou eu e vai ser desse jeito e vai tocar em cima disso. O líder de facção não tem visita íntima. O que é que o líder de facção fazem? Aqui eu não fico, vou morar em outro estado. Né? Economia do crime, né? Que é uma coisa que a gente estava falando antes, que é do Coase, Ronald Coase, que é um craque do Richard Posner, que são de escolas de Chicago, que trazem muito fortemente isso. A gente vai apresentar no dia 8 de agosto, vai ser o lançamento da nossa sede. Vai ser a primeira sede liberal, conservadora, de fato, que o Brasil vai ter em Brasília. A gente nunca teve. Nunca teve uma estrutura desse tamanho, nunca teve uma força desse tamanho, nunca aconteceu. E vai ser a primeira vez que assim, temos uma casa para o país para conseguir usar a defesa da liberdade lá. E não existe nenhum paralelo nem no movimento liberal, hoje numa estrutura como a que a gente vai ter isso. O mais próximo seria um link que nem pode ser considerado algo do movimento liberal. Apolítico. Né? Apolítico, assim, não tem nada no movimento liberal na estrutura física, como tem uma Heritage, como tem a Keito, como tem a Atlas. A primeira vez que a gente vai ter uma sede própria nossa desse tamanho será na Casa da Liberdade, em Brasília. E dia 8 de abril a gente vai lançar esse pacote, que é o pacote Brasil Mais Seguro. E você perguntou como é que isso funciona numa frente parlamentar de mercado. É vida, liberdade e propriedade. Se eu vou ser morto por causa de alguém que está me roubando o celular, então eu tenho que me preocupar com vida. Né? O mote central nosso é: sem segurança não há liberdade. Ou seja, eu não consigo ter liberdade se eu não tenho segurança para isso. Esse é o mote central. Basicamente, hoje, os bandidos descobriram que é mais barato, mais seguro, menos arriscado entrar no mercado formal do que vender droga. Hoje, o movimento, o valor de negociação do último ano, segundo a Folha de São Paulo, foi de 161 bilhões de reais. Mais ou menos o número. Esse é o tamanho do crime organizado no Brasil. Tamanho do 161. O que deu para capturar, né? Do que se pôde mapear. Pode mapear. 161 bilhões de reais. Tem um número mágico aqui que todo paulista fala, né? O PCC tem 1.000 postos, tem 1.000 postos em São Paulo. É muito mais. E se colocasse isso num ranking das empresas brasileiras, o crime organizado seria o quê? A quarta maior empresa listada em bolsa no Brasil. A quarta maior empresa do Brasil. Olha a loucura. Olha o tanto de dinheiro que é perdido. É janela quebrada, né? Assim, é lá a teoria da janela quebrada do Bastiat. O cara está destruindo a economia. Você diz, Rodrigo, você é a favor, então, que seja regulado? Não, eu sou a favor da regra do jogo. É porque quando o crime organizado vem para essas atividades econômicas, ele não vem como um player de mercado normal, vem como crime organizado, né? Com roubo de carga, com violência e ameaça contra os concorrentes. Ele pega a tubulação do duto da Petrobras, bota lá o cano e puxa o cano. Ele tem um monte de obrigação. Se o cara é o crime, ele não vai cumprir a regra do jogo, né? Claro. Se o cara é o crime, ele não vai fazer a mistura do diesel com o biodiesel que é obrigado a fazer. Não vai pedir a licença ambiental. Ele não vai pedir a licença ambiental. No caso, eu vou falar um pouco do setor de combustível, depois eu posso entrar um pouco do setor de cigarro eletrônico e vapor e tabaco para entender essa visão. Até para algumas pessoas que se dizem conservadores ou evangélicos entenderem melhor esse ponto. Toda vez que eu falo disso, o pessoal dá uma tremida, mas só para entender o risco que tem hoje, que é muito pior do que fazer isso. No setor de combustível, eu tenho o Roberto Campos gostava de explicar essa cadeia, né? E o Donald Schroeder Jr. fala bem dela no livro O que é Liberalismo. Basicamente, assim, eu tenho um mercado de prospecção. Eu e você somos sócios da Shell, a gente está aqui, consegue uma concessão e começa a explorar no Brasil a possibilidade de saber se há petróleo ali. Isso é um monopólio absurdo da Petrobras, porque se eu e você acharmos petróleo, a Petrobras pode dizer que tem direito de preferência. Esse é o primeiro elo da cadeia. Tá? É caríssimo fazer isso, porque, obviamente, se você não acha petróleo, você jogou dinheiro no lixo. É caro. O segundo é refino. Basicamente, existem duas ou três refinarias privadas no Brasil. Tá? 2 ou 3 refinarias privadas no Brasil. O terceiro são distribuidoras. E o quarto são postos de gasolinas. Eu vou ter prospecção e extração, eu vou ter refino, distribuidor e posto de gasolina. Todo mundo fala que o problema do posto de gasolina é que as pessoas fazem, como é o nome que eles usam? É cartel. É feito cartel de preços.
Mas o cartel está aqui, ó, nesse elo da cadeia, não nesse último elo da cadeia. É na prospecção. É na prospecção, no refino, que é No monopólio, que está o cartel. Na verdade, está o monopólio, É monopólio. que é o quem diz o preço. E a margem dessa galera aqui do posto é 2%. Um posto muito bem administrado tem uma margem de 2%, margem de lucro de 2%. A distribuidora tem mais ou menos isso. O que aconteceu? A primeira coisa que o crime viu, onde é que eu posso lavar o dinheiro da droga? O pessoal que não está acostumado a entender lavagem de dinheiro, eu pego um dinheiro ilegal, por exemplo, eu vendi cocaína para o João, recebi, sei lá, 100 mil reais. Para eu poder usar esse dinheiro em atividades lícitas, eu tenho que pegar esse dinheiro e colocar em algo da iniciativa privada para fazer isso. Então, qual lugar que recebe ainda no Brasil muito dinheiro vivo? Posto de gasolina. Ainda recebe muito dinheiro vivo, em especial no interior do país. Então, eu começo a colocar o dinheiro circulando dentro desse posto e esse dinheiro ele vai ser esquentado. É por isso que é chamado de lavagem de dinheiro. Ele é esquentado. Só que o posto de gasolina... Não é à toa que a operação levava o nome Lava Jato, porque foi descoberta dentro de um posto de combustível que tinha uma lava-jato. Que é em frente ao sede no Brasil 21, né, com coincidente a sede do PL lá, é em frente a esse posto agora que acabou de ser reformado em Brasília. Deveria ser até um ponto turístico, né? Eu acho que ia ser uma pena que a galera não faz. Itapé. Né? Eu ia falar. Quer dizer que o local onde nasceu a Lava Jato é perto do local onde ela morreu. Exatamente. Infelizmente. Mas essa sequência, eles descobriram um posto de gasolina. O posto de gasolina não dá para movimentar bilhões de reais. É pouco. Não tem uma margem, não tem uma condição de fluxo. Eles estão lá, eles usam. E no interior está perigosíssimo, porque hoje o exemplo é o seguinte: eu e você somos sócios no posto de gasolina, chega o crime organizado e diz assim, eu vou comprar seu posto. Eu disse, mas eu não estou vendendo. Não, você não entendeu. Seu posto já está comprado. Pode me dar o preço que eu vou comprá-lo. Ah, 2 milhões, 5 milhões, me dá, eu vou comprar seu posto. Tá? Ou então tem outra opção que você vai morrer, mas... Sai. Não, sai não. Ou pior, você continuará sócio do posto de gasolina. Mas o posto é meu, a gestão é minha, é eu que vou fazer, mas o nome não vai mudar nada. Você continuará sendo, de fato, dono do posto e eu serei. Sequestra o negócio. Vou arrendar o posto para você. Só que os caras estão fazendo isso no interior do Nordeste, no interior do Norte, violentamente. Violentamente. Eles estão fazendo isso. Só que isso não movimenta o dinheiro suficiente para o tamanho de recursos que é movimentado no crime organizado, na venda de drogas no Brasil e no mundo. Então os caras precisam subir o nível da cadeia. Foram para a distribuição. Hoje esses caras são distribuidores, porque movimenta bilhões de reais. Nessa distribuição, movimenta na realidade 61 bilhões de reais o prejuízo desse negócio. Eles começam a... Tem algumas obrigações legais que você vai tirando a margem do cara. Por exemplo, você coloca... Tem um negócio que você tem que misturar com biodiesel no diesel. Obviamente o diesel misturado tende a ser pior do que o diesel não misturado. Então os caras têm, às vezes, uma gasolina melhor do que a que você compra no supermercado. Só que isso, se você não mistura, você ganha uma margem de 10 centavos. Lembra que a margem é 2%. Você ganha mais de 10 centavos. Tem outra obrigação chamada ICBIL, que é 30 centavos em cima do preço, que é um certificado que você paga de compensação ambiental, que isso envolve 30 centavos. Então o cara num posto de gasolina já tem só isso aqui, 40 centavos. Se a gasolina custa 6, ele vai ele tem margem para vender por 5,60. Você olha na bomba e diz, vou para esse posto aqui, que esse posto está vendendo muito mais barato que aquele. Claro. 40 centavos. Mesmo no mercado legal, operando de forma ilegal, tem ganhos de não paga imposto. Não, tô falando olha que eu nem tô falando, imposto, né? olha que eu não falei de imposto ainda. Nem imposto. Eu não falei de imposto ainda, né? Ele deveria que pagar 27%, que é o valor que é normalmente cobrado de combustível. Pô, se eu já tenho 40 centavos, tenho 27%, vamos pensar que é R$6 aí. Eu já teria mais ou menos uma margem de 90 centavos, mais 40 centavos, que eu já teria de antes, eu tenho 1,30 em cima de um valor de R$6. Então eu já estou conseguindo vender com lucro por R$4,70. Aí se esse maluco começa a vender isso, esse criminoso começa a fazer isso, ele mata um market share
de quem está no mercado regular, né? O que é o market share? Né? A participação no mercado da empresa, porque ele começa a entrar na participação de empresas regulares. E o que acontece para essa empresa regular? A primeira coisa que elas perguntam, vale a pena ficar no Brasil? O ilegal quebra o legal, né? Exato. E ainda tem um detalhe, esse cara não paga imposto. Então ele fica devendo imposto. Só que o que ele faz? Como ele é criminoso, ele mata essa empresa, bota outro laranja no outro ano e coloca. E o nível de você ter de CBIO, de coisa, só demora 1 ano para isso. Então a gente está fazendo. Isso é só no setor de combustíveis. Eu estou falando só o setor de combustíveis, você entender a loucura que é isso. E aí, tô entendendo, isso obviamente vale para o cigarro, que a gente estava comentando também. Não, o cigarro é 16 bi. O cigarro é assim, né? Eu sou contra o cigarro. Eu disse, não, também sou. Super contra. Não, gosto até do meu charuto e tal. Uma vez por mês fumo meu charuto. Mas é uma coisa que, assim, tá ali na minha atividade. Mas os jovens fumam cigarro eletrônico. Tudo bem. Absurdo, né? Você sabe quem é o produtor desse cigarro eletrônico que o jovem fuma? Não. Você sabe quem distribui esse cigarro? Não. Você sabe quem vende cigarro? Não. Eu sei. Quem faz isso é o Comando Vermelho e o PCC. Toda a cadeia hoje é dominada pelo crime. Porque hoje os players do mercado não podem produzir, não podem distribuir e não podem vender. Então vou nadar de braçada, né? Se eu sou o único player que posso vender esse negócio... É o monopólio do crime organizado. É isso. É o monopólio do crime organizado. Tá? Quase todos os países da OCDE já autorizam a possibilidade de ter o cigarro eletrônico, vapor, tabaco aquecido, que são coisas diferentes, são dispositivos eletrônicos para fumar. Já é possível hoje no mundo ter isso. Mas a empresa não pode produzir nem para exportar no Brasil? Não. Hoje a Anvisa fechou até para exportar. Antigamente podia, até para exportar não pode. Tem lá em Santa Cruz do Sul, Santa Catarina, vários produtores, não pode produzir lá para mandar para fora do Brasil. Tabaco, pessoal, está na nossa bandeira. Pessoal, isso às vezes é engraçado, né? Nós temos 2 coisas na nossa bandeira, né? Que é o tabaco e o café. E o café. E o café. Até hoje no brasão, está na nossa bandeira do Império, mas no brasão, até hoje, os 2 ramos que sobem ali é tabaco e café. E onde é que a gente conseguiu acertar, por exemplo, em que as pessoas diminuíssem de usar cigarro? Não foi proibido. Não foi proibido. Foi na educação. Foi a educação, funcionou. Só que hoje o que acontece? O fulano usa um negócio saborizado. Cara, qualquer coisa que é usada hoje é ilegal. E o pior, Ricardo, é que tem estudos dizendo que isso causa morte no Brasil. Pessoal, o criminoso não está preocupado se a pessoa vai ficar viva para o próximo uso, não. Né? O exemplo que a gente tem mais clássico disso é relacionado à lei nos Estados Unidos relacionada à bebida. Né? Que foi como é o nome da lei? Que proibia a bebida, que você não podia beber nos Estados Unidos. Volstead Act. Não, foi exato. Que era proibida. Que era a proibição de... bebidas alcoólicas. A 18ª emenda, se não me engano. Isso, que era bebidas alcoólicas. Que aí o que acontecia? Quem vendia no ilegal não estava preocupado se você ia sobreviver àquela bebida. Estava preocupado em vender. Era venda única. E era o Moonshine, que era um whisky de baixa qualidade, que hoje, matou sim, muita gente nos Estados Unidos, a bebida que era vendida durante a proibição. Claro. Faz a regulação dura, entendeu? Estabelece critérios claros para estabelecer essa visão, entendeu? Eu não sou muito fã de regulações, não. Eu acredito na frase do Ronald Reagan, que diz que se algo está se movendo, tá... Precisamente de burocratas na economia, né? Se algo está se movendo, taxe. Se permanece se movendo, regule. Se parou de se mover, subsidie. Eu sou contra essa coisa central. Mas é um negócio que hoje é quase uma desregulamentação. Porque hoje, assim, isso é dominado pelo crime organizado, entendeu? E é absurdo. E qual é a proposta da Frente Parlamentar, do Instituto, para o crime no Brasil hoje? Porque é usar as o Brasil está perdendo território urbano para o crime organizado, está perdendo cadeias de fornecimento. Está perdendo a guerra, né? Perdendo a guerra. Bukele... A guerra não está sendo travada. Não, pronto. Nós estamos perdendo a guerra para o WO, né? A guerra não está sendo travada. Nós estamos perdendo a guerra. O Brasil WO. ignora o conflito com o narcotráfico. Não é um conflito. O Bukele foi muito feliz naquele discurso dele, né? Muito feliz. O Bukele, presidente El Salvador. Presidente de El Salvador, que disse que a Europa tem lá seus problemas de drug dealers e tudo, mas ela não tem um território que você não consiga entrar. Lá em Fortaleza, eles cortaram os cabos
de pelo menos 10 empresas de internet para dizer que a internet só podia ser a CVNet, né? Que é Comando Vermelho Net. Só poderia ser essa. Olha a loucura disso. Tá? Aí ele fala até o seguinte: nós, que é o Salvador, que é um estado pequeno, está conseguindo combater o crime. O Brasil, com o tamanho dele, nós somos Só para você entender a dimensão do nosso exército. Não, tem aquela sempre argumento assim: o exército não terá armas suficientes para a guerra. Pô, não está em guerra, não precisa ter essa demanda de fato para isso. Não é para invadir a Argentina. Nós não vamos invadir a Argentina, não temos essa pretensão nenhuma, não. Mas nós temos uma força à disposição que hoje é o maior número de servidores públicos do Brasil, é um dos maiores exércitos do mundo. Se esse exército entrasse na guerra, só isso aí já a gente conseguia voltar a ter o nosso território colocado, composto. Mas nós estamos trabalhando com práticas muito ligadas à economia do crime. Alguns incentivos claros, né? Por exemplo, todo mundo está vendo, tem exemplos clássicos, né? Aqui um Entre Lobos, aqui do Brasil Paralelo, mostrou uma situação em que uma senhora demorou mais tempo para sair. O bandido saiu mais rápido que ela. Ela foi denunciar um rapaz, uma pessoa que tinha cometido o crime, e o rapaz sai, e o bandido sai mais rápido que ela da delegacia. Isso acontece diuturnamente no Brasil. Ou seja, a audiência de custódia é 24 horas. Nós temos estrutura para audiência de custódia de 24 horas. Coloca a audiência de custódia de 3 dias, dá um desincentivo. Avisa, se tu cometer crime, tu vai ficar pelo menos 3 dias na cadeia. Mas até o Hélio me ligou e disse assim: Rodrigo, mas pô, isso não é ruim, não pode cometer o erro. Eu disse: não, tudo bem. Erro é um erro e erros precisam e devem ser combatidos. É que sob o argumento do erro, da possibilidade do erro, se criou um sistema que não pune. Exato. Que não pune. Então, em vez de enfrentar o erro, se criaram regras para beneficiar o bandido. Isso. Ou seja, eu tenho a cada 100 pessoas eu cometi um erro. Combate o erro. Mantém a regra. Mantém a regra. Aí tem a primeira mudança, que é mudar para 3 dias a audiência de custódia. Pelo menos até para avisar. Estão propondo isso? Propondo isso. A outra proposta que a gente vai ter é relacionado a que líderes não têm o direito à progressão de regime. Líderes de facção não têm o direito à progressão de regime. Condenado a, vamos dizer, uma pena alta, 17 anos, 14 né? anos. 14, para ser emblemático. O sujeito é preso com um fuzil. Isso. Deve pegar no mínimo 14. Deveria, né? Não, mas com batom anos. pega. É mais grave que o batom. Deveria ser, né? Então, deveria ser, né? Vamos supor que pegue 20 anos. Cumpra os 20 em regime fechado. Se ele for líder de facção. Se for o líder da facção. Se ele for reincidente, 80% da pena. No mínimo 80% da pena em regime fechado. Se ele for a primeira vez, hoje 60%. No Brasil, a regra é 30. que cumprindo 1/6 da pena tem progressão de regime. Exato. Foi condenado a 18 anos, cumpre 3 em regime fechado. Perfeito. Tem direito à progressão de regime. Porque aí tem um argumento ridículo que a esquerda usa, o Lewandowski, né, que é um cara de esquerda, né, que é o cara que protegeu a Dilma, que é o ministro da Justiça que foi para o governo, que é o ministro do STF que foi para o governo, né, semelhante a alguém que já foi juiz e foi para o governo também, e anularam todos os crimes, né, todos os julgamentos, mas enfim, esse é um outro debate. Esse é um outro debate. Ele propôs que você só pode ter o número de criminosos com o número de vagas na pena Brasil, pena justa. No mesmo dia que é mata. A proposta do governo federal. Que é uma vergonha. Apresentada por Lewandowski. Né? Porque assim, que não tem nada, não andou na casa. Mas é uma proposta de desencarceramento. Que é uma loucura, né? Porque, primeiro, há uma mentira contada no Brasil muito clara, né? Que nós temos uma população carcerária de 600 mil presos. É mentira. Porque a maior parte dos nossos presos não estão em regime fechado. Não tem a maior parte dos nossos presos é em casa, inclusive. Temos estrutura para isso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem pena de morte. O Jean Turco ele reforça muito esse ponto. Um dos poucos países do mundo prisão que não... perpétua. Perdão, prisão perpétua. Um dos poucos países do mundo que não tem prisão perpétua. O que é uma loucura. A gente não está propondo isso ainda. Deveria, né, nesse ponto, mas é difícil avançar essa ideia agora. Exato. E você tem tudo que a gente está propondo é mudança de legislação então, infraconstitucional. Vamos listar. Seria a progressão de regime. Custódia. Muda a progressão de regime para os líderes de facção e para os reincidentes. E para também os primários, para os que cometeram a primeira vez. E para os primários passaria a ser como? 60%. Tem que cumprir 60% de regime fechado. 60%. Em vez de só 1/6. Só 1/6. Passaria a ter que cumprir 60%. 60%, 80% e para líder de facção
Zero. Zero. Zero regime. Zero regime. Progressão. Zero progressão. Tem os 3 dias da audiência de custódia, que é quando o sujeito é preso, ele tem que ser apresentado para o juiz para convalidar essa prisão em até 24 horas, se não for, tem que ser solto. Exato. Passaria a ser 3 dias. Dá 3 dias preso até a audiência de custódia. Crime ambiental, ser considerado crimes ambientais, descumprimento de regramento relacionado a essas obrigações acessórias. Entendeu? Para isso. Ou seja, não cumpria a mistura do biodiesel, não cumpria o cumprimento do CMBio. Isso passa a ser crime. Transformaria isso em crime ambiental. Por quê? No crime ambiental o cara passa a responder com o seu CPF, a empresa passa a responder com o seu CPF. Claro, quebra a personalidade. Quebra a personalidade jurídica. Não é nem, assim, até mais, né? É responsabilidade direta, né? Não é nem a quebra da personalidade, é responsabilidade direta mesmo. Você é responsável. Responsabilidade pessoal. É a pessoa. É a pessoa física. A possibilidade também em situações de alguns aumentos de pena relacionados a essa situação. Tá? Para isso. Há um combate que nós temos que fazer, não vai ser agora que vai resolver isso, mas é um combate que a gente tem que fazer. O Brasil hoje limita as suas penas a 30 anos, que é uma completa loucura. É a norma constitucional, ninguém ficará preso mais do que 30 anos. Loucura. Loucura. Não tem nenhum país do mundo que não. Aí não tem nenhum país do mundo mesmo que tem essa maluquice. O cara foi condenado a 80 anos, vai ficar 80 anos preso, pô. Mas é porque o argumento ridículo que a esquerda normalmente usa é que isso é semelhante à prisão perpétua. Sim, mas o cara cometeu crimes que eram para ser equivalentes ao tanto de situações que ele foi colocado para isso. É que a lógica da Constituição brasileira foi construída em resposta. O Brasil faz, alguém dizia que o Brasil faz anticonstituições, né? Faz Constituição olhando para o passado e não para o futuro. Perfeitamente. Né? E que esse excesso de protecionismo dos presos era, na verdade, pensado em razão dos presos políticos. E que acabou se transformando, se estendendo, uma visão benevolente que existia em relação aos presos políticos, acabou se estendendo essa visão à criminalidade comum e, sob a égide da Constituição de 88, tem um salto de criminalidade no país. Não, absurdo. Eu acho que a única Constituição nossa que foi feita para frente, que é a que eu mais gosto, é a Constituição de 1824. Né? Eu tenho um livro sobre isso, né? Eu escrevi um livro, A História do Brasil, pelas suas constituições, e para mim, de longe, a Constituição mais bem estruturada, mais bem feita, é a única que pensou para o futuro, tanto é que ela é mais longeva e não para o passado, foi a Constituição do Império, que é a Constituição de 1824, feita para mim pelos maiores gigantes que esse país já teve, que foi Dom Pedro I. Né, que para mim era o nosso George Washington, é exatamente Dom Pedro I, a comparação para mim cada vez mais clara. Mas voltando ao projeto, além dessa situação, ter que ser claro com perda de perdimento. Ou seja, o cara ter a consequência do crime para isso. Porque hoje, Ricardo, só para você ter uma noção como o crime está atuando e tudo, você tem possibilidades também na reforma tributária, situações claras, você vê coisas beneficiando situações específicas, eu não vou trazer aqui porque, enfim, pode dar problema para a gente, mas que é beneficiado para determinada empresa, para determinada situação em locais que não eram para ter benefícios. Então você começa a ter situações que a pessoa está entrando não só nos postos, não só nas distribuidoras, mas começa a entrar em refinaria. Então a situação está ficando mais grave. Quer dizer, esse poder está crescendo e não diminuindo. E tem exemplos, cara, de decisões liminares malucas, assim, autorizando coisas estranhíssimas. Lá o maior volume de venda de combustíveis é o estado de São Paulo, por óbvio. O estado do país, tem 40 milhões de pessoas aqui nesse estado, obviamente ele vai consumir mais. Autorizaram que o Amapá, você pode fazer desembaraços em terra, né? Ou o que autorizaram lá no Amapá, que o navio aportasse no Porto de Santos para parte nossa de importação de combustível e o desembaraço fosse feito pelo Amapá. E lá você paga, vamos dizer que você paga 27% de ICMS. Lá fizeram um acordo que você pagava só 4% na entrada. Todo mundo faz lá. Fazia, né? Fazia. Quase quebrou o mercado comum durante o ano passado isso aí. O Instituto Combustível Legal, todo um trabalho feito, demonstrou quão absurdo era isso e conseguiram revogar. Quase quebra. Revogar todo mundo. Pô, porque entenda, se o cara está pagando
4%, porque ele desembaraçou, né? 4%. Ele não vai pagar os 23%, mas nunca. Nunca mais. Nunca mais. Olha que lindo para isso. E basta o liminar autorizar esse negócio lá no Amapá, que deu certo fazer isso pelo Amapá. Para isso, o Amapá nunca recebeu tanto, como, obviamente, ele não recebeu fisicamente nenhum combustível, né? Mas na prática, nunca teve entrada de nota fiscal de combustível no Amapá, como teve nesse período. Rodrigo, nós estamos indo para o final. Quero te fazer uma pergunta por causa do teu livro sobre a história do Brasil por suas constituições, né? É uma pergunta rápida, simples, fácil de responder. Não deve ser. Com essa confusão constitucional que o Brasil vive hoje, né? Nós estamos mais perto de restaurar a Constituição de 88, recuperar a Constituição de 88, ou tu acha que o Brasil em breve assistirá a um novo processo constituinte? Pergunta fácil, né? Fácil, né? Para encerrar. Mas como tu tem o livro, e acho importante falar dele, não queria perder a oportunidade de te perguntar isso, porque ao fim e ao cabo muitos dos temas que nós tratamos aqui têm uma raiz nessa Constituição. Assim, a nossa Constituição ela foi criada de um jeito. Eu acho que o parlamento começou a ganhar muita força, porque ela era uma Constituição parlamentarista, e o parlamento descobriu, a Constituição é parlamentarista, então eu tenho poder pra caramba aqui dentro. Porque eu acho que há uma visão para isso. Inclusive, eu acabei de entrar no doutorado apresentando a seguinte tese, e eu entro já no tema da Constituição em si. Que as frentes parlamentares hoje são o principal canal de debate transversal entre os políticos. Por quê? Em 2015, eu participei de um evento da NAUMA sobre coligações partidárias e coalizão de institutos, frentes e coisas. Naumann é o Instituto Friedrich Naumann, que é o Instituto do Partido Liberal Alemão. Partido Liberal Alemão. Em 2015 eu participei disso, tanto é que a partir disso... A fundação equivaleria às fundações dos partidos no Brasil. Perfeitamente. E nessa época a gente fundou inclusive a Rede Liberdade, que esse ano faz 10 anos, né? Agora em Porto Alegre fará 10 anos da fundação da Rede Liberdade, que é uma rede que congrega todos os institutos liberais, os grandes institutos liberais do país. E aí eu descobri uma coisa. Nesse evento, foi muito estranho para mim, que eu estava muito fora da política nessa época. Ele disse assim: tem 2 tipos de negociação em política. E eu já comecei a olhar: negociação em política ou você negocia cargo ou você negocia pauta. E isso eu estava falando com gente muito séria. Cargo e pauta. Aí eu disse: tá, tudo bem, estou aqui no exercício. Ele disse assim: a negociação por cargo ela existe, por óbvio, mas você pode puxar um cargo por conta de uma pauta. No Brasil, a gente tinha, e é ok, isso acontece no planeta, a gente tinha um costume no Brasil até então de sempre negociar cargo. Claro. Por quê? Porque os recursos do Estado, eles estavam, você ser aquela ministro, secretário do Estado que conseguiria indicar onde vai ser distribuído o dinheiro, de emendas, de coisas, para determinado território. Então era muito importante você ser ministro, secretário de algum ministério, para você ser um ordenador de despesas e você conseguir direcionar o recurso para lá. Era fundamental nessa visão. Com a emenda impositiva, que começa lá com o Temer, começa a acontecer no orçamento impositivo, com as emendas individuais, com as emendas de bancada, os parlamentares hoje, em especial os parlamentares federais, né, deputados federais e senadores, passaram a ter uma desnecessidade de ir para o cargo. O Lula tentou fazer uma reforma ministerial agora, não é porque ele não quis fazer, não, ele queria fazer uma reforma ministerial. Mas nenhum parlamentar se interessou em ir para o ministério do Lula para isso. Por quê? Porque não tem mais a dor de mandar lá para Erechim o dinheiro que precisava, dos 5 milhões, dos 10 milhões, que para uma cidade como Erechim vai fazer uma diferença imensa. Para uma cidade como Baturité, a minha, vai fazer uma diferença gigantesca. Porque o parlamentar hoje não só direciona, como ele empenha esse valor no próprio sistema ligado lá no Congresso. Então, resolveu a dor do cargo para o parlamentar. Agora a gente tem uma dor da pauta e os partidos não têm, talvez fora o Novo e o PSOL, não tem uma pauta muito bem definida. Então nós temos como frente parlamentar uma oportunidade de ser a pauta. A minha tese de doutorado, meu pré-projeto de tese é exatamente esse, que as frentes parlamentares são o local onde vai ser discutida a pauta de maneira transversal entre partidos diferentes, né? E conseguir fazer isso acontecer de fato para isso. Eu estou vendo isso acontecer na prática e estou propondo essa tese para um doutorado em Direito para discutir isso lá em Brasília.
Eu acabei de entrar como aluno, inclusive, dele agora, para apresentar essa tese. E é interessante porque dentro da Constituição, dentro dessa visão constitucional, a gente caminha ou do fortalecimento da Constituição, que eu acho que é uma possibilidade para isso, mas ela é muito contraditória. A nossa Constituição ela é muito esquizofrênica, então ela tem uma dificuldade de coerência da tese, ela é o livre mercado, mas ela é intervencionista. Obviamente você tem um monte de doutrinadores que a esquerda formou muito bem, né? O grupo Prerrogativas hoje, que é um grupo absolutamente de esquerda, conseguiu vários autores que caminham para uma visão de tornar a função social da propriedade aquilo que eles quiserem, e não a cadeira ser uma cadeira, uma mesa ser uma mesa, que é o que deveria ser uma função social, e ter isso. Acho que vai haver sim uma pressão para a Constituinte, e ela vai ficar cada vez maior, principalmente porque há um deslocamento muito grande entre o judiciário e a vontade popular. Né? Hoje ela é muito descolada, o judiciário, da vontade do povo. O nosso povo é de centro-direita e caminhando cada vez mais à direita, porque está começando a entender cada vez mais isso, e é um trabalho que a gente faz, o Brasil Paralelo faz, e a gente vem fazendo há muito tempo, até porque o Brasil Paralelo também sai desse movimento, e como é que a gente avança para fazer isso? Acho que a tendência é uma constituinte, mas terão alguns momentos de tentar ajustar essa Constituição de uma maneira mais harmônica. Então tá aí, obrigado, Rodrigo. Esse foi o BP Entrevista. Eu quero agradecer Rodrigo Saraiva Marinho, presidente do Instituto Livre Mercado, que apoia a Frente Parlamentar do Livre Mercado. Obrigado por ter estado conosco aqui, Rodrigo. Uma honra. Dia 8 de abril vai ser a inauguração da nossa nova sede, desse marco fundamental que vai ser na QI 9, no Lago Sul, com a nova posse dos novos presidentes. Terá um presidente da Câmara, um presidente no Senado. Hoje é o Luiz Felipe, o presidente da Câmara. O vice-presidente é o senador Eduardo Girão. Não vou anunciar ainda quem são os novos presidentes. Quem quiser saber, pode descobrir no dia 8. No dia 8. E quem puder estar lá conosco aqui do movimento, será uma honra tê-los nesse dia. Vai ser uma grande festa, um momento muito festivo. Uma frente que tem 6 anos, vai ser a primeira vez que fará um evento com essa envergadura e com esse tamanho para o Brasil. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela frente. Então, esse foi Rodrigo Saraiva Marinho. Eu quero agradecer a todos vocês e pedir que curtam e compartilhem aqui a nossa entrevista, e quem quiser ter acesso a todo o conteúdo da Brasil Paralelo pode assinar a Brasil Paralelo, inclusive assistir o longa-metragem A Oficina do Diabo, longa-metragem de ficção, primeiro aqui da BP. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos e até a próxima.